Princípios orientadores das Nações Unidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil. Princípios orientadores de Riad. Princípios fundamentais. A prevenção da delinquência juvenil é uma parte essencial da prevenção do crime na sociedade. Com envolvimento em atividades lícitas e socialmente úteis e a adoção de uma orientação humanista em relação à sociedade e à vida, os jovens podem desenvolver atitudes não criminógenas. Uma prevenção bem-sucedida da delinquência juvenil requer esforços por parte de toda a sociedade a fim de assegurar o desenvolvimento harmonioso dos adolescentes com respeito e promoção de sua personalidade desde a mais tenra idade. Para efeitos de interpretação dos presentes princípios orientadores, deverá seguir-se uma orientação centrada na criança. Os jovens devem ter um papel ativo e participativo no seio da sociedade, não devendo ser considerados meros objetos de medidas de socialização ou controlo. Na aplicação dos presentes princípios orientadores, em conformidade com os sistemas jurídicos nacionais, qualquer programa de prevenção deverá centrar-se no bem-estar dos jovens desde a primeira infância. Deverá reconhecer-se a necessidade e a importância de adotar políticas progressivas de prevenção da delinquência, de efetuar um estudo sistemático e de elaborar medidas que evitem criminalizar e penalizar uma criança por comportamentos que não causem danos sérios ao seu desenvolvimento nem prejudiquem os outros. Tais políticas e medidas devem envolver a promoção de oportunidades, em especial oportunidades educativas, para satisfazer as diversas necessidades dos jovens e servir como enquadramento de apoio para a salvaguarda do desenvolvimento pessoal de todos os jovens, em especial aqueles que se encontram manifestamente em perigo ou em situação de risco social e necessitam de cuidados e proteção especiais. A adoção de abordagens e métodos especialmente adaptados à prevenção da delinquência e concretizados em leis, processos, instituições, equipamentos e numa rede de serviços destinada a reduzir a motivação, a necessidade e as oportunidades para a prática de infrações, bem como as condições que dão origem a tal comportamento. Uma intervenção oficial, cuja finalidade primordial seja velar pelo interesse geral do jovem e que seja orientada pela justiça e equidade, a proteção do bem-estar, do desenvolvimento dos direitos e dos interesses de todos os jovens. A consideração de que o comportamento ou conduta dos jovens que não se conforme com as normas e valores sociais gerais faz muitas vezes parte do processo de amadurecimento e crescimento e tende a desaparecer espontaneamente na maioria dos indivíduos com a transição para a idade adulta. A consciência de que, na opinião da maioria dos especialistas, rotular um jovem como desviante, delinquente ou pré-delinquente contribui muitas vezes para o desenvolvimento pelos jovens de um padrão consistente de comportamento indesejável. Devem ser criados serviços e programas de base comunitária para a prevenção da delinquência juvenil, especialmente nos casos em que não tenham ainda sido estabelecidos organismos oficiais. Os organismos formais de controle social só devem ser utilizados como instrumento de último recurso. Âmbito dos princípios orientadores. Os presentes princípios orientadores devem ser interpretados e aplicados no enquadramento geral da Declaração Universal dos Direitos Humanos, do Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, da Declaração dos Direitos da Criança e da Convenção sobre os Direitos da Criança, e no contexto das regras mínimas das Nações Unidas para a administração da justiça de jovens, bem como de outros instrumentos e normas relativos aos direitos, interesses e bem-estar de todas as crianças e jovens. Os presentes princípios orientadores devem também ser aplicados no contexto das condições econômicas, sociais e culturais existentes em cada Estado-membro. Prevenção geral. Devem ser instituídos em cada escalão da administração pública planos globais de prevenção que prevejam, nomeadamente, análise aprofundadas do problema e inventariação dos programas, serviços, equipamentos e recursos disponíveis,
responsabilidades bem definidas para os competentes organismos, instituições e pessoal envolvido em ações de prevenção, mecanismos para apropriada coordenação das ações de prevenção dos organismos governamentais e não governamentais, políticas, estratégias e programas baseados em estudos de prognósticos que deverão ser constantemente monitorizados e cuidadosamente avaliados durante o processo de aplicação, métodos para reduzir eficazmente as oportunidades para cometer atos de delinquência, envolvimento da comunidade através de uma vasta gama de serviços e programas, estreita cooperação interdisciplinar entre os governos nacionais, estaduais, provinciais e locais, com o envolvimento do setor privado, de cidadãos representativos da comunidade em causa e de organismos responsáveis por questões de trabalho, assistência à infância, saúde, educação sanitária, aplicação da lei e instâncias judiciais, no desenvolvimento de ações concertadas para prevenir a delinquência juvenil e a criminalidade juvenil, participação da juventude nas políticas e processos de prevenção da delinquência, incluindo o recurso a meios da comunidade, autoajuda juvenil e programas de indenização e assistência às vítimas. Pessoal especializado a todos os níveis. Processos de socialização. Deverão ser privilegiadas as políticas preventivas que facilitem uma socialização e integração bem-sucedidas de todas as crianças e jovens, em especial através da família, da comunidade, dos grupos de jovens, das escolas, da formação profissional e do mundo do trabalho, assim como através de organizações de voluntários. Deve respeitar-se devidamente o desenvolvimento pessoal próprio das crianças e dos jovens, que devem ser plenamente aceites como parceiros iguais no processo de socialização e integração. Família. Cada sociedade deve atribuir grande importância às necessidades e ao bem-estar da família e de todos os seus membros. Dado que a família é a unidade central responsável pela socialização primária da criança, devem ser feitos esforços por parte dos poderes públicos e organismos sociais para preservar a integridade da família, incluindo a família alargada. A sociedade tem a responsabilidade de ajudar a família a prestar cuidados e proteção às crianças e assegurar o seu bem-estar físico e mental. Devem adotar-se providências adequadas neste sentido, incluindo a disponibilização de creches e infantários. Os governos devem estabelecer políticas que favoreçam a educação das crianças em ambientes familiares estáveis e seguros. As famílias necessitadas de assistência para a resolução de problemas de instabilidade ou conflito devem poder dispor dos serviços adequados. Quando, por um lado, não existe um ambiente familiar estável e seguro, e por outro, os esforços da comunidade para ajudar os pais falham e a família alargada não consegue desempenhar este papel, deve considerar-se colocações alternativas, incluindo o acolhimento familiar e a adoção. Essas colocações devem recriar, tanto quanto possível, um ambiente familiar estável e seguro e, ao mesmo tempo, proporcionar à criança um sentimento de estabilidade que evite os problemas associados com o acolhimento à deriva. Deve prestar-se atenção especial às crianças de famílias afetadas por problemas gerados por mudanças econômicas, sociais e culturais rápidas e desiguais, em especial crianças de famílias indígenas, migrantes e refugiadas. Como estas mudanças podem quebrar a capacidade social da família para assegurar as tradicionais funções de educação e manutenção das crianças, muitas vezes, em resultado de conflitos de papéis e de culturas, será necessário criar modalidades inovadoras e socialmente construtivas para a socialização das crianças. Devem ser tomadas medidas e desenvolvidos programas para dar às famílias a oportunidade de aprender as funções e obrigações parentais no que diz respeito ao desenvolvimento e proteção das crianças, promovendo relações positivas entre pais e filhos, sensibilizando os pais para os problemas das crianças e dos jovens e encorajando a participação destes em atividades familiares e comunitárias. Os governos devem tomar medidas para promover a coesão e harmonia familiares e para desencorajar a separação das crianças dos pais, a menos que circunstâncias que afetem
o bem-estar e o futuro da criança não deixem qualquer outra alternativa viável. É importante acentuar a função de socialização da família e da família largada. É também igualmente importante reconhecer o papel futuro, as responsabilidades, a participação e a parceria dos jovens na sociedade. Ao assegurar o direito da criança a uma socialização correta, os governos e outras entidades devem confiar nos organismos sociais e jurídicos existentes, mas, quando as instituições e costumes tradicionais deixam de ser eficazes, devem também estabelecer e autorizar medidas inovadoras. Educação. Os governos têm a obrigação de tornar a educação pública acessível a todos os jovens. Os sistemas de educação devem, para além das suas atividades acadêmicas e de formação profissional, prestar especial atenção ao seguinte: ensino dos valores fundamentais e desenvolvimento do respeito pela identidade e tradições culturais da criança, pelos valores sociais do país onde que a criança vive, pelas civilizações diferentes da sua e pelos direitos humanos e liberdades fundamentais. Promoção e desenvolvimento da personalidade, dos talentos e das aptidões físicas e mentais dos jovens, na máxima medida possível. Envolvimento dos jovens como participantes ativos e efetivos no processo educativo e não meros objetos do mesmo. Promoção de atividades que promovam um sentimento de identificação e de pertença à escola e à comunidade. Estímulo da compreensão e do respeito por parte dos jovens dos diversos pontos de vista e opiniões, assim como das diferenças culturais e outras. Prestação de informação e orientação em matéria de formação profissional, oportunidades de emprego e perspectivas de carreira. Prestação de apoio emocional positivo aos jovens e prevenção dos maus tratos psicológicos. Prevenção de medidas disciplinares duras, em especial castigos corporais.